No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer a primeira experiência de um jogador de D&D ser inesquecível. Acho que é muito importante ter essa conversa aqui, eu estava querendo fazer um vídeo desse há muito tempo, porque tem muita gente que começou a mestrar que não tem tanta experiência assim, ou até às vezes pessoas que já têm uma certa experiência, que já joga há alguns anos e que já faz as suas próprias mesas, né, como mestre, acaba falhando em muitos pontos aí que acabam afastando novos jogadores de entrar no hobby, né? Eu acho que daqui a alguns anos nós vamos chegar no ápice ainda do D&D, né? Nós vamos chegar ainda na época de ouro que tá começando a ter agora. A última era de ouro foi nos anos 80, mais ou menos, né? Que foi o ápice do D&D. Mas agora o ápice de hoje em dia está sendo muito maior que o daquela época, né? Nós vivemos em um mundo globalizado, né? Temos internet, dá para jogar online, tem tantas ferramentas que facilitam, né? E tem muita coisa da cultura pop que está gerando interesse em novas pessoas conhecerem o D&D. Stranger Things, por exemplo, o pessoal joga D&D, muita gente procura saber que jogo que é esse que as crianças do Stranger Things jogam. Eu quero jogar também esse negócio. É uma porta de entrada. Vamos ter um filme do D&D, tá tendo, sei lá, o Selbit que tá gravando RPG de mesa. Tem muita gente que não era um público-alvo disso que tá gerando interesse em aprender o que é um RPG de mesa. Então é muito importante que você, como mestre, faça com que a primeira experiência de um jogador de D&D seja memorável. Muita gente fala, né, que a primeira vez que jogou foi uma merda, porque ou foi chato, ou porque não entendeu nada, e ainda mesmo assim depois acaba tendo uma chance de ver o hobby e acabar se apaixonando pelo jogo. Não foi o meu caso, minha primeira vez foi incrível, e aí a primeira vez que eu joguei D&D foi incrível também, eu gostei muito. Mas existem muitas coisas que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Bom, acho que a melhor dica que eu vou dar aqui nesse vídeo é tornar tudo simples. A gente que já joga há muitos anos, você que é veterano, você sabe todas as regras de cabeça e tudo mais, às vezes tudo faz sentido pra você. Mas diferentemente de um videogame, uma pessoa que vai jogar Dungeons and Dragons pela primeira vez, ou qualquer outro RPG de mesa, por exemplo, vai ter muita coisa que não vai entender nada. O D&D tem muitos termos, como HPCAND, tem um monte de termo aí que é diferente. A criação de personagem é uma coisa complexa. Então, às vezes, tornar tudo simples ajuda, porque muitos players, porque vão ter dois tipos de players, vai ter aquele que vai querer estudar o jogo a fundo, vai querer jogar, já criando seu personagem e tudo mais, e vai ter aquele outro player que só quer sentar e jogar e se divertir, e não tem nada de errado com nenhum dos dois, nenhum é certo e nenhum é errado. Você só tem que entender quem é o player que você está recebendo na sua mesa. Então aquele jogador que você nota que gosta de ler, que gosta de se aprofundar e está curioso em querer e se sente confiante de explorar as opções do jogador, você dá essas opções para ele. Agora vai ter aquele outro jogador que só quer sentar, jogar e depois na hora de ir embora não vai ler a ficha, não vai pensar muito em subclasse, não sei o que, magias. Então não tem nada de errado com isso, porque o cara quer ir na sua casa jogar, mas muita gente se ofende se o cara não for estudar e não sei o que, você tem que ver a sua ficha, e isso, ao longo do tempo, a pessoa vai criar o gosto de querer ser melhor, né? Mas muitas das vezes vale muito a pena você dar fichas prontas para os seus jogadores de primeira viagem. Você vai jogar uma aventura, sei lá, por exemplo, As Minas Perdidas de Phandelver. Então a caixa do Starter Set já vem com 5 fichas prontas. Você pode colocar uma ilustração e tal, ou criar novas fichas que venham a calhar, né? E aí você apresenta todos esses personagens que criou, sei lá, um guerreiro, um clérigo, um ladino, e assim por diante. E aí você vai apresentando esses personagens com os jogadores para ver qual que cada um se interessa. E aí deixem eles escolherem entre si qual personagem ele vai gostar. E aí você incentiva eles a dar um nome pro personagem, criar alguma personalidade pro personagem, né? Mas é muito importante também, muitas das vezes, você começar simples. Não comece muito complexo o jogo. É muito legal aprender jogando. Então no começo do jogo você vai ensinar termos simples, né? O que é o mestre, o que é o jogador, né? Que você vai contar pro player que ele vai dizer o que o personagem dele quer tentar fazer. E aí
Se for necessário, o mestre vai pedir um teste, e aí você como mestre tem que ajudar o jogador a identificar na ficha dele como que ele vai descobrir um bônus, o que ele vai deixar de adicionar e adicionar numa rolagem. É muito importante essas coisas. É muito importante você ter paciência com os novos jogadores, explicar claramente, tornar bem simples e fazer com que ele se sinta confortável para perguntar as coisas ou para explorar opções mais ousadas, né? É muito importante também você ajudar os novos jogadores, como por exemplo, vai passar seu turno ou você quer usar sua ação bônus para fazer alguma coisa. Você ainda tem um movimento restante, você ainda tem 10 pés de movimento. Se você quiser, você pode usá-lo. Ou você tem algum ponto de ki restante, se você quiser usar. E aí, para ele lembrar, é muita informação. Pra gente que já joga há muitos anos, a gente esquece de usar uma reação, de usar um dano extra ali na nossa jogada. Então imagina para um novo player. E não tem nada de errado em você voltar atrás ali num turno para corrigir o que vocês esqueceram. E aí vocês adaptam a narrativa com aquilo que vocês esqueceram. Inclusive, é bom você perguntar pro jogador se ele quer dicas, se ele quer ser ajudado, né? Se ele se sente confortável com isso ou se ele quer explorar tudo sozinho. Vão ter aqueles jogadores que vão querer criar o seu personagem para jogar uma sessão, né? E não tem nada de errado com isso também. Eu incentivo que o mestre ajude os novos jogadores a criar o seu personagem. E, na verdade, em qualquer campanha você deve ajudar os seus jogadores a criar personagens. Seja para fazer com que o personagem se encaixe na história de uma maneira legal e que você garanta que o player vai estar jogando com algo que é divertido para ele, que ele esteja afim, né? Então é muito importante você conversar com o jogador, que opção ele tem de lore, o que ele pode fazer, deixar de fazer, quais regras a gente está usando, quais raças jogáveis, quais são as regras da casa. Isso aí é uma coisa que o mestre tem que fazer com o jogador e tirar um tempo de qualidade para usufruir de uma criação de um bom personagem. Outra coisa que é muito importante é que você não precisa explicar todas as classes para o jogador. Não, você pode perguntar para ele, o que você imagina que seria legal você jogar? E ele vai te dar conceito, poxa, eu queria com um personagem que tem o poder da natureza, ou outro que conjura magia, eu quero ser bom de espada. Então, baseado no que ele diz que ele acha divertido, aí você vai e sugere algumas classes, ou subclasses, né, que tem a ver com o conceito que o jogador te apresentou. Outra coisa que é muito importante, não só quando está jogando com novas pessoas, mas qualquer grupo de D&D, mesmo os veteranos, é você perguntar se alguém se sente desconfortável com alguma coisa. Quantas vezes eu já vi pessoas dando relato de que não faziam essas perguntas porque achavam que conheciam os jogadores que eles jogavam. É muito importante você deixar claro, né, para o jogador que ele pode falar com você se acontecer alguma coisa no jogo que vai deixar ele desconfortável. Pessoas podem ter gatilhos ali de algum assunto que vai ser tratado no RPG, algum NPC. É muito importante você deixar claro que o jogador pode conversar com você no final da sessão e dizer o que deixou ele desconfortável, caso ele fique tímido ou com vergonha de falar isso no meio da sessão abertamente para todo mundo. É muito importante você gerar um ambiente de confiança que as pessoas se sintam confortáveis de falar. Quando a gente está falando sobre coisas que podem gerar problemas numa mesa, dificilmente alguém vai falar abertamente de maneira fácil. É complicado lidar com as coisas que geram traumas e que são gatilhos para alguém. Então é muito importante respeitar isso também. Eu já vi grupos que um monte de gente jogava há muitos anos e entrou um jogador novo, ninguém teve essa conversa e de repente o jogador vai embora tal, quando depois de muito tempo descobre porque tinha um gatilho ou outro ali que a pessoa não se sentia confortável no jogo. Então é muito importante alinhar expectativas aí sobre o que esperar de um tema. Se vocês vão jogar um jogo de terror, é muito mais importante ter essa conversa, né? Porque normalmente em jogos de terror são abordados temas mais pesados. Outra coisa muito legal é que deixe os seus jogadores trocar de personagens. Não tem nenhum problema em aposentar um personagem. Se um player conta que não está mais afim de jogar com aquele personagem, quer criar outro, não tem problema. Você não precisa matar aquele personagem, não precisa fazer o player se suicidar. Você pode aposentar aquele personagem com o NPC, criar um gancho na história com que ele vá resolver as coisas dele, vá seguir o seu próprio caminho, um final na história daquele personagem.
e a entrada do outro. É importante você dizer isso para os players, né? Porque tem até muito jogador veterano que acha que tem que matar o personagem para poder jogar com outro. Não é bem assim, né? Se você não tá se divertindo com o personagem, por que você vai jogar com ele, né? Ou às vezes o personagem tá muito pesado ali por conta da história que ele tá vivendo e você não tá mais afim de jogar com aquilo não tá divertido pra você. Bom, me diz você o que eu esqueci de citar nesse vídeo aqui que vai agregar. Deixe nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ouvir a sua opinião. Me segue lá no Instagram, tá? Eu criei um Instagram legal aí. Me segue que vou postar muito conteúdo legal por lá. Pode me chamar lá na DM pra gente trocar ideia também, tá? Eu vou ficando por aqui e obrigado você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada. Valeu!